Oi, gente! Nesse vídeo eu vou ensinar uma massa inédita aqui no canal, que é a massa com morango. Eu fiz uma geleia de morango e vou usá-la para fazer a nossa massa deliciosa, que é a nossa massa de leite ninho com morangos. Vocês vão amar, gente. Você deixa a geleia com os pedaços do morango, que fica muito gostoso mesmo. Então, o líquido da nossa receita vai ser apenas o morango, a geleia de morango, tá? Fiz uma geleia bem líquida, olha. É uma geleia simples, gente, olha. Tá vendo? Com os pedaços do morango. Se você preferir, você pode triturar mais os morangos, tá? Então, aqui eu já coloquei, ó, tem uma peneira aqui dentro do meu bowl. Eu coloquei uma medida de açúcar de confeiteiro, esse daqui. Pode ser açúcar impalpável também, tranquilamente. E agora eu vou colocar uma medida de leite em pó. Coloca tudo aqui. E aí a gente peneira, tá? É muito importante, eu tô sempre falando aqui nos vídeos, é muito importante que a gente peneire os ingredientes secos, tá? Porque assim dissolve bem os torrões de açúcar ou mesmo alguma impureza no leite em pó, tá? Misturei, peneirei tudo, agora eu vou misturar muito bem. Vocês viram que eu uso uma medida, então você não precisa ficar preso. Ai, quanto eu vou usar? Se você usar um copo americano de leite em pó, você usa um copo americano de açúcar, de açúcar impalpável. Se você usar uma xícara de café, você usa uma xícara de café de cada um, tá? Ainda tem esse tipo de dúvida e por isso que eu tô sempre falando com vocês. Porque algumas pessoas estão sempre perguntando como assim uma medida. Então é muito simples. Desse modo facilita para vocês, ao invés de pesar, porque não é todo mundo que tem balança. Embora hoje seja tão fácil a gente encontrar balança e com preços tão acessíveis, né? Mas ainda tem gente que não quer ter balança. Então, primeiro a gente mistura muito bem o açúcar com o leite em pó até ficar uma cor só, assim, ó. Você só percebe um ingrediente, tá? Então, porque como se tivesse só o leite em pó, mas o açúcar está muito bem incorporado aqui. Misturei muito bem, o que eu vou fazer agora? Só colocar o líquido para dar o ponto na minha massa, que no caso hoje vai ser a nossa geleia. Caso fique alguma dúvida, essa medida que eu usei aqui, gente, eu usei uma xícara de medida padrão. Essa daqui é uma xícara, é uma medida de meia xícara, tá? Então, vou colocar a geleia medindo também com uma colher padrão. Uma colher de medida padrão. Tô colocando com os pedaços. Essa aqui é uma colher de sopa, 15 ml, tá? Sempre na hora de colocar os líquidos, começa colocando pouco, porque como a nossa receita é a metade açúcar, ela se dissolve muito fácil com os líquidos. Então, como eu ensino em todos os vídeos de massa, a gente mexe agora muito bem até virar uma farofa úmida. Porque a partir dessa farofa, nós conseguimos modelar os nossos docinhos. Que nesse caso a gente pode fazer bolinhas, tipo brigadeiro, né? Formato de brigadeiro. Pode fazer também as frutinhas. Observem que eu coloquei 2 colheres de geleia e a massa já está praticamente dando ponto. Por isso que você não pode colocar muito líquido. Falar, já coloquei bastante líquido, então já, né? Não tem essa. Coloca e vai mexendo. Vocês viram que parecia ser tão pouco, né? Na dúvida, mexa bastante primeiro, para depois você colocar mais líquido. E como eu sempre disse nos vídeos, né? Não posso esquecer de falar novamente. Deixe sempre uma misturinha de açúcar, né? E leite em pó num cantinho, porque caso a massa passe do ponto, fique muito líquida, você tem a sua misturinha para adicionar aqui. Porque eu não posso simplesmente, minha massa não deu ponto. Então eu venho aqui, coloco um pouco de leite em pó, coloco um pouco de açúcar. Não pode.
Não pode, porque não vai dar o ponto que a gente quer, principalmente para fazermos os docinhos modelados. Então, já virou aqui uma farofinha. Eu estou mexendo com a colher, porque quanto menos eu mexer com as mãos, melhor. Por quê? Porque a nossa mão, ela aquece. Então, se eu aquecer essa massa aqui, vai potencializar a gordura que tem já no açúcar e no leite em pó, e aí vai criar muito óleo na minha massa, e eu não quero isso. Vocês viram que eu não coloquei corante nenhum, e olha que cor linda que fica a massa. Talvez, olha, vocês viram? A massa deu ponto com 2 colheres de sopa. Então, aqui tem meia xícara de leite em pó, meia xícara de glaçúcar ou açúcar impalpável e 2 colheres de sopa padrão de leite de geleia de morango. Mas se você não tiver aí, você quer fazer receita e você não tem, mas eu aconselho que você adquira um joguinho de colheres, medida, vá colocando com a colher de sopa normal e vai medindo. É 15 ml cada colher. Olha para vocês verem, ó, porque também os pedaços de morango, eles vão se dissolvendo, por isso tem que tomar bastante cuidado. Agora eu vou deixar essa massinha, deixa eu tirar todos esses farelinhos aqui. Vou deixar essa massinha descansando enquanto eu lavo minhas mãos. E se for necessário, a gente coloca aqui um pouquinho de misturinha. Se eu vou fazer aqui agora bolinhas, simplesmente fazer bolinhas, eu posso modelar assim já. Mas se eu for fazer frutinha, alguma coisa, eu preciso colocar um pouquinho mais da misturinha de leite em pó e glaçúcar, para que ela fique mais firminha para eu modelar. Gente, essa massa é incrivelmente deliciosa. Você nunca viu antes essa massa, porque eu acabei de criar essa massa e vim trazer para vocês. Vou colocar 1 colher de sopa de leite em pó e 1 colher de sopa de glaçúcar. Vou mexer muito bem aqui. Mas você, gente, já deixa essa misturinha antes, tá? Caso você vá usar todo o seu leite em pó, então na receita, então você já deixa um pouquinho separado, tá? Porque senão se desandar a receita, depois você não vai ter mais leite em pó ou açúcar para você trabalhar a sua massa. Agora essa misturinha eu vou peneirar um pouquinho aqui em cima. Peneirar toda, mas eu vou usar só um pouquinho, né? Se for o caso. Vamos ver aqui. Fazer aqui juntinho com você, sem corte nenhum. Ó, um pouquinho que eu fui lá, ó, a massa já, olha. Por isso que tem que deixar descansar. Mas para modelar, as frutinhas que tem que ser bem firminha, eu preciso sim pôr um pouquinho mais de misturinha. Gente, eu aconselho veementemente que vocês façam essa massa, porque ela é muito gostosa. Você sente o saborzinho do morango, a sementinha do morango, sem contar essa cor incrível que fica. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de corante, mas eu não aconselho. Deixa a massa ao natural mesmo, com a cor do morango mesmo, e os pedacinhos de morango assim, olha. Olha que delícia, gente. Aqueles pedaços, eles vão se dissolvendo no meio da massa. Fica muito gostoso. E vejam que massinha linda, gente. Olha, parece um buttercream de morango. Um creme de manteiga de morango. Lindo. E é muito gostoso. Essa é a massa da Alzirene. A massa de morango da Alzirene. Vocês façam essa massinha, ofereçam para os seus clientes que você vai vender muito, muito, muito mesmo. Gente, que massinha linda, incrível, deliciosa. Olha, maravilhosa para modelar. Então, agora eu deixo descansando aqui por uns 15 minutos. E num próximo vídeo, já vou modelá-las daqui a pouco. Vou gravar para vocês o vídeo delas já com a cobertura vitrificada, tá? Fiquem com Deus.
E de novo, para quem não assistiu o outro vídeo em que eu falo Feliz 2022, eu vou falar para vocês nesse vídeo, um feliz ano de 2022, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês, que todos os seus projetos, se forem bons para vocês, Deus vai permitir que vai dar certo, tá bom? Fazendo bem, o bem volta pra gente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.